Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, então, dando continuidade ao conteúdo de métodos de monitoramento da sessão de treinamento, né, mais especificamente a respeito da intensidade, eu vou trazer algumas propostas alternativas que vêm sendo bastante discutidas na literatura e que devem ser consideradas por vocês na hora de pensar o programa de exercício, né, e para adequar conforme o nível, né, de condicionamento do aluno de vocês. Uma primeira consideração é que os métodos que eu mostrei até então, em sua grande maioria, né, eles obedecem esse modelo de prescrição tradicional, ou seja, né, recomendações para a prática de atividade física focadas na segurança, ou seja, minimização do risco, né, de lesões, eventos cardiovasculares, né, e a efetividade, que é a maximização dos benefícios, ou seja, melhora do condicionamento físico, composição corporal, perfil metabólico, e esse modelo, né, ele foi herdado da medicina, e ele tem bastante representatividade ainda nos dias atuais da nossa atuação profissional, tá? Esse modelo, ele vem sofrendo críticas, principalmente por esse tipo de resultado, né? Então, aqui, em academias, né? Então, o nível de abandono que a gente observa nas academias, onde vocês podem observar que, né, no segundo mês, né, a gente tem aí que fica mais ou menos metade das pessoas dentro das academias, o restante abandona, né? Então, e aí, a partir em aproximadamente um ano, se vê que uma proporção mínima de pessoas fica, né, em torno de menos de 1% das pessoas, né? Então, desculpa, menos de 4% das pessoas. Então, quer dizer, você tem um diagnóstico, né, uma realidade que é muito problemática em relação à manutenção da prática. Então, por isso que suscitou essa necessidade de a gente pensar em outras formas de controle de intensidade, e eu vou falar por que a intensidade como uma questão importante. Uma das coisas que ainda que a gente faz, a gente também ter essa reflexão, é que esse modelo que a gente adota, ele é chamado cognitivista, ou seja, né, as pessoas, o que pensando assim, que o que faria as pessoas mudarem o comportamento, né? Então, quando você pergunta para o profissional, né, pô, o que você faz para ajudar os seus alunos a mudar o comportamento? E aí, né, nesse modelo tradicional cognitivista, ele pressupõe que existe uma necessidade de você explicar, né, ou seja, tornar a pessoa consciente dos prós e contras a respeito daquela atividade, e isso vai resolver o problema dela não fazer atividade, né? E eu acho engraçado, tem alguns que dizem, não, é o jeito, né? Você explicar direito, né? Então, quer dizer, como se de fato isso não fosse adequadamente realizado e existe uma forma de fazer que resolveria o problema. Então, assim, aqui é uma estatística, né? Então, só para a gente avaliar, né, o pensamento das pessoas, ou seja, 97% dos adultos consideram falta de exercício um fator de risco para a saúde, 78% das pessoas com 15 anos ou mais concordam fortemente que o exercício previne doenças cardíacas, 89% dos homens e 91% das mulheres acreditam que o exercício físico faz bem para a saúde. Então, aqui é o pensamento, a ação, é que 90% não atinge as recomendações, 85% ou mais não atinge as recomendações no Canadá, né, nos Estados Unidos, e no Reino Unido, 94% a 96% dos homens não atingem as recomendações. Então, isso faz com que a gente tenha que refletir sobre esse problema, né? Então, e aí um pesquisador que ele é bastante entusiasta, né, desse cenário, né, ele escreveu esse paper que fala, né, as pessoas têm sentimentos, né, exercício, a psicologia, o paradigma, né, da transição da psicologia do exercício.
E ele apresenta, ele, né, não nesse trabalho, mas ao longo da carreira dele, né, uma série de trabalhos onde um deles é o modelo de processo duplo, onde esse modelo de processo duplo, ele fala basicamente que, imaginar assim, teoricamente, que existem dois sistemas, né? Então, um que ele está vinculado à nossa parte do cérebro que é mais primitiva, né? Onde a gente reage ao mundo de forma automática, rápida, inconsciente, sem demandar esforço, para poder, então, conseguir interagir com o ambiente que era extremamente hostil, né, por milhões, muitos anos, né, a gente viveu numa condição, a espécie humana, viveu numa condição onde o processo de pensar, ele era secundário, né, ele era incipiente dentro, na comparação. E o ambiente, ele exigia muito mais um processo de reação do que um processo de ação. Então, considerando isso, né, ele chama essa parte do cérebro que utiliza esse mecanismo como o sistema 1, que é o sistema afetivo. Tá? Então, e a gente cria associações bem dicotômicas, né? Assim, bom, ruim, positivo, negativo, prazeroso, desprazeroso. Então, justamente porque não tem um contínuo, né, assim, para a gente poder conseguir avaliar, relativizar e interpretar aquela circunstância. Então, se você vê um animal próximo, escutou um barulho, você já automaticamente, né, entende que aquilo é problemático, ruim, e automaticamente reage àquilo, ativando todo o seu sistema, né, de alerta para poder ter tempo, né, de conseguir, então, enfrentar aquela circunstância e não faz uma reflexão, né? Essa parte da reflexão ele chama de sistema 2, que é a decisão baseada na contemplação, né, dos prós e contras, né, de cada alternativa e as previsões acerca das suas consequências futuras. Então, isso aqui é justamente aquele processo, é o sistema que atua buscando entregar buscando se associando àquele processo de explicação. Né? Quando você explica para uma pessoa, olha, não faz isso, porque se você não fizer isso, né, você no futuro, né, você vai estar pior. Então, esse tipo de explicação, ele está muito relacionado a esse sistema 2. Né? Então, explicado isso, né, então, o que a gente pode pensar? Então, se você imaginar que o sistema 1 e o sistema 2, né, então você pode ter aquelas pessoas que têm o sistema 2, né, o racional, ou seja, explicação para ele faz sentido, que é bom, faz bem, é importante, e ele afetivamente, ele tem uma associação automática, inconsciente e relacionada ao esforço de uma maneira positiva. Quer dizer, ele enxerga aquilo que você está dizendo como algo positivo, independente do raciocínio, né? E você tem, então, nesse caso, uma interpretação desse sujeito de aproximação, né, de repetição. Então, ele olha a circunstância e fala, realmente, eu me sinto atraído, né, em me aproximar e me repetir aquela situação. Né? E aí isso pode se expande, né, para mais do que simplesmente atividade física e exercício, mas para outros comportamentos também. E você tem um outro lado que ele interpreta aquilo como algo negativo e ele afetivamente ele tem uma associação negativa àquele processo. Então esse ele vai gerar um sentimento de afastamento àquela situação. Então, considerando esses seriam os extremos, mas o que a gente vê muito na nossa atualidade é o do meio termo, né? Que ele sabe que é bom, mas ele afetivamente ele não enxerga isso como algo positivo.
Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, pessoal, e eu retorno já já.